Fala pessoal, tô gravando esse primeiro vídeo. Então eu fiz um texto ali, um roteiro, e aí eu fui lendo algumas partes, outras partes eu pontuei algumas coisas, né, para complementar e para deixar a minha opinião, deixar algo um pouco mais orgânico. Mas é isso aí, esse é o primeiro vídeo, então eu estou ainda meio que descobrindo uma forma de fazer aí para tornar os vídeos mais interessantes e ao mesmo tempo conseguir aprofundar mais os temas para não ficar aquela coisa muito rasa assim que a gente vê muito aí, mais do mesmo, né? Então, obrigado aí pela compreensão, tenha um ótimo vídeo. Piloto. Quando penso em relacionamentos, além dos amorosos, afetivos ou sexuais, como queira definir, diminuo o zoom da lente e vejo as relações de forma geral. Pais e filhos, governo, exército, igreja, empresas, enfim. Em todos os lugares onde há relações entre pessoas, há sempre um componente em comum, que é a hierarquia. Isso é inegável, porém ninguém fala a respeito. Até hoje eu não vi ninguém fazer um vídeo sobre esse tema, talvez por medo de ser incompreendido ou de estar defendendo, ser acusado de estar defendendo a subjugação do outro, mas não é nada disso. É explicitar um fato é apenas uma constatação de um fenômeno existente. Se há hierarquia ou relação de poder envolvido em todos os ambientes e organizações onde há relações, seria ingenuidade ou uma utopia você crer que em relações de caráter afetivo não haveria uma dinâmica semelhante? Quer dizer, eu não estou defendendo nada. Até agora eu estou só expondo um ponto que para mim parece ser sistematicamente ignorado. Mas por que isso? Isso ocorre pelo próprio medo da subjugação, né? Quando você fala sobre esse tema, é como se a gente estivesse legitimando a opressão, a desigualdade. Então, e nas relações também tem a idealização do amor. Então, a ideia romântica de amor como algo puro, igualitário, né, livre de qualquer tipo de poder, é profundamente arraigada na nossa cultura. Então, reconhecer a hierarquia em relacionamentos amorosos pode e vai desafiar essa idealização. Também é um tema muito complexo, tem uma dificuldade em lidar com essa questão da desigualdade nos relacionamentos, mas é importante a gente se conscientizar, reconhecer a existência da hierarquia nos relacionamentos para a gente tornar as relações mais conscientes, talvez mais equitativas. Mas eu não acredito nisso não, eu acho que já foi pro espaço. Hoje é só monogamia em série, casual, GP, enfim. Eu particularmente sou Volcel, já faz uns 4 anos. Enfim, não existe essa ideia de igualdade, beleza, galera? Existe a busca pela igualdade, que é quase que paradoxalmente apenas possível ao reconhecer justamente a natureza da dinâmica do poder nas relações. Então eu desconfio de quem defende a igualdade cegamente e se incomoda quando essa fachada utópica é ameaçada através de uma abordagem mais racional sobre o tema. Então, acho que esse é um ponto crucial nessa questão, que se você quer buscar a igualdade, você tem que reconhecer profundamente as desigualdades existentes, todas elas, todas as dinâmicas de poder. Então a igualdade é mais um ideal do que algo tangível. Né? A desigualdade ela tem múltiplas dimensões, então não é só o poder puro. Eu vou falar mais sobre isso. O papel do poder não é intrinsecamente negativo, ele pode ser usado tanto para oprimir quanto para emancipar também. O desafio ele é como a gente exerce e para que fins. A importância da consciência crítica é fundamental, então, para a gente desenvolver uma consciência, identificar as formas de poder que operam aí nas nossas vidas e nas nossas relações. Bom, mas sempre que você falar sobre isso, vão dizer que a gente tem que empoderar os grupos marginalizados, que a gente tem que construir relações mais justas, blá 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 blá. Eu acho que isso já vai para um lado mais de defesa de diretrizes que não me interessa. Eu quero manter o foco em entender as dinâmicas de poder e as manifestações sutis do poder, a linguagem, comunicação não verbal, os recursos financeiros, claro, e até mesmo o tempo. Eles podem ser utilizados como formas de exercer o poder. Então a gente precisa refletir como que essas dinâmicas de poder elas se manifestam de forma distinta nos relacionamentos amorosos, nos familiares, profissionais, amizades, e ter estratégias para lidar com o poder. Então você imagina um casal que um dos parceiros controla a grana e o outro depende financeiramente. Vai ter o que tem o dinheiro vai ter um poder considerável sobre o outro, ele vai influenciar as decisões, vai limitar a autonomia do outro.
Numa visão mais simplista, você pode pensar que seria assim, que quem detém a grana vai subjugar quem não tem, quem é o dependente. Mas existem outras formas de poder envolvidas aí, né? Existe a manipulação emocional, chantagem, questão sexual, do controle dos impulsos sexuais, porque a mulher geralmente ela tem um controle maior e o homem não, ele é mais dependente dessa questão. Então, sem falar em outras questões como o poder do Estado, as leis misândricas, a própria cultura que incentiva o empoderamento, né, entre aspas, que é basicamente um passe livre para você ser escroto com quem você quiser. Tá na moda ser assim. Então, são vários fatores que colocam em xeque qualquer tipo de equilíbrio numa relação. Então, tem outras dinâmicas, como, além do dinheiro, como, por exemplo, a influência da cultura, da educação, né? Você já parou para pensar como que os valores culturais da educação, elas moldam as nossas percepções? Então, vocês já pararam para pensar como a mídia influencia a cultura de uma população, de uma sociedade? Né, através das propagandas, dos filmes, das narrativas, dos discursos que são propagados. Principalmente, quem, quem tem interesse em propagar esses discursos e quem que financia esses discursos. É muito importante a gente ter essa visão de fora para a gente poder trabalhar internamente. Então é fundamental a autoconsciência, né? Porque o autoconhecimento ele nos ajuda a identificar nossos próprios padrões e desafiar as dinâmicas aí que não nos servem. Então, por que você está falando disso? Que você acha que vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada. Vai mudar pelo menos você se proteger, né? Saber as dinâmicas não vai te dar mais poder e não vai fazer com que você possa negociar alguma coisa. Porque eu não creio que haja negociação do poder. Isso só é possível quando já se tem poder. Pedir por poder é admitir que não tem poder. Então você vê vários produtores falando aí sobre métodos para você superar, para você transpor essas dinâmicas de poder e simplesmente não existem. É tudo papo furado para vender curso, para vender mentoria. Nem mesmo eles que querem te ensinar como transpor essa barreira, eles mesmos não têm poder algum, eles não têm conhecimento algum em relação a nada que possa ser vendido para mudar a sua vida. Entenda isso. O que eles têm são táticas de marketing digital que eles utilizam para vender infoproduto, é só isso. Então, e também outra coisa é essa barganha, né, da exceção. Ah, eu vou achar exceção, eu vou te ensinar como escolher exceção. A dinâmica eu tô te mostrando, a dinâmica dos relacionamentos é essa, não importa os atores, sim o roteiro. Se não muda o roteiro, não importa se você trocar os atores, o resultado vai ser sempre o mesmo, não é verdade? Agora, se você quer trabalhar com exceção, mas o Giga Shed lá, ele consegue atração genuína e ter cheio de mulheres atrás dele. Não é por técnica nenhuma que ele sabe, é simplesmente pela condição de poder que ele tem. Se você tem grana, status, aparência, enfim, atributos que despertem interesse, você vai ter poder de negociação. E aí você vai poder barganhar. Agora, quando você não tem isso, como que você vai negociar? O que você vai levar para a mesa de negociação? Então não existe técnicas milagrosas. Aí ficam uma galera ainda que está em negação e aí começa, mas não, porque é duro admitir, né, a realidade. E aí começa a trabalhar VSM, como se isso fosse a salvação da lavoura. Ou pior ainda, né? Eu vou fazer de tudo para ganhar grana, eu vou bitolar nisso. Então, tem até benefícios, né, de você, de repente, começar uma musculação e melhorar a sua aparência, a sua saúde, ganhar dinheiro. Mas a raiz do problema continua lá. Você acha que pode negociar num sistema que é totalmente corrupto e falho e que não tem interesse algum em ajudar os homens médios em qualquer nível. O negócio desandou mesmo e agora é você aceitar a realidade e seguir o seu caminho.
Então, eu acho que a questão devia ser pensar nas variadas formas de poder, além da óbvia que é financeira, porque o dinheiro é uma materialização simplista do poder. Porém, existem diversas formas de poder capazes de gerar uma negociação. Tem o poder social, a influência que alguém exerce sobre um grupo, seja pela sua posição, conhecimento ou carisma. Né? Tem caras aí que o cara pega mulher pra caramba, não tem dinheiro, nem é shed e tal. Cara, mas tem um apreço ali dentro do grupo que ele tá inserido. Né? Tem o poder cultural, a capacidade de mudar valores, crenças, comportamentos. Isso aí a gente vê bastante, essa questão da cultura woke, essa cultura esquerdista que teve no Brasil por muito tempo. E agora um contraponto de cultura direita, mas um conservadorismo meio burro, na minha opinião, que quer voltar a algo que não existe, que nunca existiu. Entende? Então, tem o poder político, obviamente, né? Tomar as decisões que afetam a vida da sociedade. E o poder pessoal também, que é esse que a gente pode mais trabalhar, né? Que é a capacidade de influenciar os outros através da nossa personalidade, né? Inteligência emocional e outras características individuais. O poder também ele não é algo estático, ele não é algo... Ele é algo subjetivo, entre aspas, né? Ele é uma relação, o poder é uma questão, é uma relação dinâmica entre as pessoas. Ele se constrói e ele se transforma ao longo do tempo, dependendo do contexto e das interações sociais. Então fica aí para reflexão, né? Como que o poder se manifesta nos seus relacionamentos mais próximos? Quais são as formas de poder que você valoriza mais? Como você pode usar o seu poder para construir relações mais justas? É importante a gente identificar esses desequilíbrios, desconstruir hierarquias para a gente entender como elas funcionam, não porque a gente vai mudar alguma coisa. Rebater essa questão de que não aceitar essa coisa de tem que empoderar os outros, a gente tem que construir relações mais horizontais, não sei o que, isso é tudo balela. Então, diante de tudo isso, é possível afirmar que, ao admitir uma dinâmica de poder intrínseca em praticamente todo e qualquer tipo de relação, não é válido priorizar uma ideia de igualdade nas relações, mas sim do poder que é construído através das alianças, beneficiando todos os envolvidos. Então, na prática, o benefício de uma relação não deveria ser medido pela igualdade que há nela, mas sim no potencial de benefícios envolvidos a partir da relação em si. Né? Seja ela com amigos, familiares, trabalho, relacionamentos afetivos. Eu já disse, eu não acho que vale a pena investir nisso. Então, assim, o que eu quero dizer é que só há sentido em manter uma relação, obviamente, quando a gente tem a liberdade para estar e sair dela. Sem prejuízos, né? Como, por exemplo, um divórcio, você é penalizado pelo Estado por você se divorciar. Então, muita gente se sente pressionada a ficar numa relação. Então, quando isso acontece, é um mau sinal, porque se valesse tanto a pena, não haveriam sanções justamente para obrigar as pessoas a continuarem nela. Então a relação só faz sentido quando há benefícios para ambas as partes, que não haveriam se não houvesse a relação, dependente das dinâmicas de poder e de quem detém mais poder. Primeiro porque a desigualdade é natural, em maior ou menor grau. Não é uma questão de escolha ou de opinião, é um fato que deve ser admitido sem meias palavras. Segundo, não é que por um lado detém mais poder que necessariamente ele vai exercer para subjugar o outro. Pelo contrário, o poder pode vir até beneficiar o outro, que é mais frágil. Então a busca pela igualdade é um princípio que deveria nortear as relações, né, para a gente buscar um equilíbrio, mas não é possível determinar uma regra de equidade quando é praticamente impossível isso até ser medido ou alcançado na prática das relações humanas. Então, na minha opinião, as leis deveriam ser exatamente iguais para todos os indivíduos dentro de uma sociedade. E a partir do momento que você começa a gerar subterfúgios para abuso de leis, né, que são exclusivas, então você está justamente gerando um desequilíbrio a favor da igualdade. Isso não existe. Então negar isso é negar a humanidade, é ficar cego de fanatismo, se fechar uma fachada de um mundo cor-de-rosa inexistente, que é muito mais perigoso do que a realidade. Então essa foi uma reflexão a respeito do porquê que nunca vai existir justiça ou igualdade no mundo.
dinâmicas de poder são intrínsecas das relações humanas. Se você curtiu, deixa o like, compartilhe, se inscreva aí no meu canal. Tamo junto.